Graça e paz, boa noite. Nós vamos falar deste tema, o dia glorioso da volta de Cristo. Eu quero dizer que não é nenhuma previsão de início do ano, não é previsão de nenhum adivinho de plantão ou de qualquer outra coisa, mas é um fato, é uma certeza. Porque quem disse isso é o dono, é o proprietário, é o Senhor. Cristo vai voltar, você não tenha dúvida disso. Quando, eu também não sei. Mas fique certo, fique sabendo que Ele vai voltar. E esse dia vai ser um dia glorioso para um público, mas terrível para outro público. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Não fiquem com medo, é só para impressionar no início, mas é por realidade. Se você crer, você estará naquele dia glorioso. Se você não crer, como diz um pastor amigo, bote as tuas barbas de molho. Diz assim, Malaquias 4, de 1 a 6, nós estamos encerrando o livro de Malaquias, o estudo do livro de Malaquias, e ele diz assim: pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedades serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Como eu disse, não sou eu que está dizendo, é o Senhor dos Exércitos que disse: de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como o bezerro da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, como eu disse, nós estamos terminando o livro de Malaquias, e para mim, pessoalmente, particularmente, foi muito gostoso, muito gratificante estudar este livro, porque, eu não sei vocês, mas toda vez que a gente ouvia falar do livro de Malaquias, é o livro do dízimo, é o livro do dízimo. Só que Malaquias, ele fala desde a eleição até a volta do Senhor. Ele fala de todos os assuntos, até enumerei aqui, eu vou ler para eu não errar. Ele não fala somente do dízimo, mas ele aborda eleição e predestinação, a necessidade da consagração total do povo de Deus, o ministério dos líderes e sacerdotes, do casamento misto, do divórcio, está sendo tratou aqui o Marco domingo passado, da vinda ou da volta de Cristo, do dia do juízo, dos dízimos e das ofertas, do problema do mal, da prosperidade dos perversos e da aliança de Deus com o seu povo. Em 4 capítulos, a gente lê numa única sentada, mas ele fala de tudo isso. E a minha oração depois de ler este livro, de estudar esse livro, é: Senhor, tira de mim o analfabetismo da palavra do Senhor. Tira, porque a gente olha para um livro e diz, é Antigo Testamento. É um livro, que eu vou adiantar aqui um assunto, que o profeta falou 400 anos aproximadamente antes do verbo ser encarnado, e ele fala da segunda volta do Senhor. Então a gente olha assim, dá uma aspirada, mas é maravilhoso. E nós vamos terminar com esta mensagem, o dia glorioso da volta do Senhor.
No último estudo que nós fizemos, foi sobre também Malaquias 3,18, onde ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Baseando nesse mesmo estudo. É uma notícia real sobre os acontecimentos do retorno do Senhor. Uma certeza de que o Senhor vai voltar. Isso é uma certeza. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos sobre este assunto e alguns irmãos ficam apreensivos. Ficam assim, puxa, mas, irmãos, é uma alegria, pelo menos para mim. É uma alegria saber, ter certeza de que o Senhor, que nós cremos, nós temos como nosso Salvador e nosso Senhor, Ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele diz, eu vou preparar aqui alguns lugares, vou preparar morada, e eu vou voltar para buscar vocês. E isso não é uma falácia, isso não é uma metáfora, isso não é uma conversinha fiada, isso é uma certeza. Uma certeza. E eu estava conversando esses dias em casa, tal, com a minha esposa. Puxa, resta tão pouco tempo. Eu estava até falando, meu Deus, risada. Eu já vivi 60% da minha vida. Você já fez essas contas? Falta tão pouco tempo, mas pouco tempo para quê? Para pregar a palavra, para pregar, para anunciar o Evangelho. Nossa, irmão, mas 60%, falta 40% para você curtir a vida. Curtir a vida? Existe curtir a vida? Existe coisa mais proveitosa para a nossa vida do que anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo, do que anunciar o Evangelho a tantas outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Então, às vezes, nós fazemos conta de coisas tão banais e nós precisamos fazer conta do que resta da nossa vida e como que nós vamos utilizar esse espaço que nos resta. Que eu fiz a conta de 60%, levando em consideração uma morte natural. Mas o que acontecerá daqui 5 minutos? Irmãos, hoje nós vemos tantas estratégias políticas, tantas manobras, não só políticas, empresariais, muitas com boa vontade, mas muitas com o objetivo de roubar, de subtrair, de tirar o que não é seu. E nós ficamos indignados com isso. É só nós olharmos para o cenário político e econômico do nosso país. Nós ficamos indignados com esse tipo de coisa. E não é para ser diferente, nós temos que ficar indignados mesmo. Mas até eu conversando aqui num estudo desse, queridos, um dia isso vai acabar. Um dia as pessoas terão que prestar conta. Nós somos muito imediatistas. Mas então nós vamos deixar. Não, nós temos que nos indignar, como eu disse. Nós temos que orar, nós temos que clamar. Mas um dia, cada um vai ter que prestar conta do que está fazendo. Naquele dia, vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Entre o justo e o perverso, entre um povo e outro povo, entre os que são do Senhor e os que não são do Senhor. Nós queremos ver isso hoje, mas como diz o reverendo Augusto Nicodemos, por enquanto nós vamos ter que conviver com estas coisas, mas vai chegar um dia em que vai separar. Entrai para o reino de Deus, vinde bendito do meu Pai, apartai-vos para o fogo eterno. Não é uma notícia gostosa de dar, mas é uma notícia real que vai acontecer. E naquele dia será um dia diferente. Entrando aqui propriamente dito no texto, pois eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Será um dia diferente, irmãos. Em Malaquias 3,15, o povo achava que quem praticava a maldade, que os perversos daquela época, que os injustos daquela época, eram os felizes. Porque eles praticavam todo tipo de impiedade, praticavam pecado, afrontavam a Deus, e os líderes, os sacerdotes e o povo diziam que eles ficavam impunes. Mas olha só, Deus não olha para eles.
Eles cometem um monte de pecado e não acontece nada. Eles cometem um monte de injustiça e não acontece nada com eles. Que razão? Até eles começam a dizer assim, mas que vantagem há em seguir esse Deus? Que vantagem há em servir esse Deus? Se parece que ele dá mais valor para os ímpios do que para nós, os santos. Parece que ele gosta mais de quem pratica a impiedade, a perversidade, do que aqueles que se reservam em santidade. Mas a resposta do Senhor está ali, ó. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como restolho. Esta é a resposta do Senhor. Esta é a consequência para aqueles que achavam que os perversos eles estavam tomando vantagem. A resposta do Senhor é essa aqui: todo o perverso, todo o que comete impiedade, ele será retirado. Aqui o restolho, serão como o restolho, dá a noção de que não sobra nem raiz, não deixa nada nem para contar história. O Senhor vai dar um fim cabal naqueles que são perversos, naqueles que praticam a perversidade. E aí vamos buscar um pouco do que é, a gente olha assim, perversidade, uma definição é que tem uma vida desregrada, de desobediência afrontosa, de ruína. Uma pessoa que afronta a Deus, uma pessoa que tem uma vida totalmente divorciada de Deus, totalmente fora dos padrões de Deus, que faz as coisas mundanas e se vangloria nisso, que gosta daquilo e até zombam daqueles que praticam o bem. Nós teremos um julgamento, irmãos. Nós teremos um julgamento. Aliás, melhor dizendo, haverá um julgamento. E o julgamento completo e cabal. Uma sentença final e inapelável. Não haverá instância superior para apelar. Não haverá Supremo Tribunal Federal. Não haverá jeitinho. Não haverá acordinho. Não haverá, deixa que eu dou um jeito. Naquele dia, eu me garanto, não haverá. Naquele dia, todas as chances já foram dadas. Naquele dia, como Marco leu aqui Apocalipse, capítulo 5, o Senhor estará no trono. Naquele dia, haverá um julgamento. Os céticos pensavam que os soberbos e arrogantes eram felizes. Pensavam que eles tentavam a Deus e escapavam. Mas ninguém ficará impune no juízo de Deus. Ninguém poderá se esconder. Ninguém poderá subornar o juiz, nem mudar a sentença. Como eu disse, não é uma notícia gostosa de dar, mas é uma notícia que precisa ser dada. Hoje, às vezes, a gente ouve muitas mensagens: Deus te ama, irmãos. Amém, Deus nos ama, com certeza. Mas nós precisamos anunciar a palavra também. Essa aqui não é uma mensagem boa, aliás, é uma mensagem gostosa de você anunciar. A mensagem gostosa é do amor, da paz, mas essa mensagem aqui, ela é tão verdadeira quanto Deus nos ama. Que um dia haverá um julgamento, e aquele que irá julgar não será subornado, não aceitará jeitinho, nem acordinho. Em Mateus 24, 29 e 30 nós temos uma noção, mais ou menos. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. É isso que eu quero falar agora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mas existe um outro público. Agora entra a parte mais gostosa. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas,
E vós saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um outro dia, esse dia será um dia glorioso. Irmãos, qual que é a maior recompensa de um cristão, do justo? A maior recompensa do justo é o próprio Deus. Ele é a maior herança do salvo. Deus será para o justo naquele dia como um dia glorioso, como o dia do sol da justiça. O sol, aqui ele faz uma ilustração do sol, eu achei até interessante. O sol, quando ele começa a soltar os seus raios pela manhã, começa a brilhar, é interessante que ele vai dissipando a escuridão, as trevas, e ele vai aparecendo e vai trazendo luz, vai trazendo brilho. E o Senhor faz essa ilustração justamente fazendo uma comparação para todos esses, para todos nós que vivemos num período, vamos trabalhar assim de penúria, um período difícil, mas um dia o Senhor voltará para buscar o seu povo. Alguém diz, nós passamos aqui um período em que às vezes nós dizemos, Senhor, está tão difícil, está tão complicado, está tão penoso, mas há uma esperança de que o dia do Senhor voltará, o sol da justiça brilhará para aqueles que creem, para aqueles que têm o Senhor como teu Salvador, como teu Senhor. O sol da justiça brilhará, sabe por quê? Porque Cristo é a fonte de luz, porque Cristo é a fonte da vida, porque Cristo é a fonte da justiça. Cristo é a fonte de luz no sentido de que Ele é a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo, Ele ilumina todo homem. Quem o segue não anda em trevas, diz a palavra. Quem segue a Cristo como luz do mundo, como fonte de luz, não anda em trevas. Por outro lado, Cristo é a fonte da vida. O sol traz cura nas suas asas, diz esse texto. Sem sol não há vida, sem Cristo não há salvação. Sem sol, até conversando com o Gustavo, até ia pegar os dados dele, ele falou de um vulcão lá na Europa, num tempo aí que ficou muito tempo sem a produção da agricultura por causa do vulcão que deixou a terra improdutiva, fechou o sol, não deixava a luz do sol brilhar. Sem sol não há vida. Da mesma forma, fazendo uma comparação, sem Cristo não há salvação. Pode ter enganação, mas salvação só em Cristo Jesus. E Cristo também é a fonte da justiça. Sem Cristo, irmãos, as nossas obras são chamadas de trapo de imundícia. Sem Cristo, tudo que eu e você fazemos serve para nada. Não serve para nada. E aquele dia será também um dia de alegria indescritível. Uma notícia terrível para um público, porém uma notícia maravilhosa para outro público. Os que temem ao Senhor, para aqueles que falam o nome do Senhor, para aqueles que deixaram a sua vida para ganhar a Cristo, para aqueles que creem no nome do Senhor, para aqueles que anunciam o nome do Senhor, para aqueles que abriram mão das concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida, por amor de Cristo, por aqueles que dizem não ao sistema do mundo para ganhar o Senhor, para aqueles que dizem, não, isso eu não quero, porque o meu Senhor é melhor do que isso, para aqueles que dizem, olha, essas coisas ficam para lá, eu prefiro o meu Senhor Jesus Cristo. Para esses, esse dia será de alegria indescritível. A Bíblia traz aqui o exemplo de um bezerro, que é solto da estrebaria. O Sidão, que é um pecuarista aí, sabe muito bem do bezerro. Quando você solta o bezerro, os nossos irmãos aí que cuidam de bois, sabe, quando você solta um bezerro, ele sai pulando, né, Sidão? Sai pulando, dando coice, não sabe onde fica. Mas como a maioria de vocês não tem essa noção do que é um bezerro solto da estrebaria, eu vou dizer para vocês que têm cachorro, vocês que têm cachorro em casa, fica uma semana fora de casa,
Quando você volta, qual que é a reação do teu cachorro? Ele não sabe se ele lambe, se ele pula, ele não sabe onde fica, ele não sabe onde corre. Meu sogro tem uma cachorrinha lá, a gente fica uma semana sem lá, quando chega, parece que ela quer pular a cerca. E vem para cima e pula. Uma alegria. A Bíblia fala ele faz uma comparação aqui desse bezerro que é solto e sai pulando de alegria. É contagiante a alegria. Será um dia de alegria indescritível. Nós não conseguimos imaginar como será esse dia. A Bíblia fala um dia glorioso. Aí a gente fica pensando como será o dia da volta do Senhor. Além disso, irmãos, a igreja pisará os ímpios. Paulo falando, 1 Coríntios 6,2 diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui Paulo está falando da igreja, que vai julgar o mundo, dos santos. Ele está falando até aqui, se vocês têm algumas coisas aí, mínimas para ser julgado entre vocês, não levais para tribunais mundanos ou humanos. Não há ninguém sábio entre a igreja que possa julgar essas coisas. Por quê? Porque se nós vamos julgar, se os santos hão de julgar o mundo, olha o que nos reserva. Olha que coisa gloriosa. Quando eu disse o dia glorioso do Senhor, irmãos, é coisa que não foge da nossa mente. E ainda Malaquias 4, de 4 a 6 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Devemos lembrar do propósito. Qual que é o propósito da lei? O propósito da lei é nos conduzir a Cristo. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Devemos nos lembrar do propósito da lei. Devemos nos lembrar da autoridade da lei, a qual o Senhor enviou no Monte Horebe, através de Moisés. Devemos nos lembrar da recompensa da lei. Estatutos, juízos, bênçãos e maldições. Isso está no livro de Deuteronômio. Devemos nos lembrar da aliança do Senhor e da sua promessa de que voltará. Devemos nos lembrar de voltarmos para as Escrituras, como 2 Timóteo 3, 14, 16, que diz: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Devemos nos lembrar de voltarmos às Escrituras, devemos nos lembrar de viver de acordo com as Escrituras, dando sequência em 2 Timóteo 3,17, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, voltemos às Escrituras. Resta-nos tão pouco tempo. Devemos, como eu disse no início, pedir ao Senhor que tire de nós o analfabetismo da palavra de Deus. Eu não estou falando de saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, decora e salteado. Eu estou falando de conhecer o dono da Bíblia, de conhecer o Jesus da Bíblia, de conhecer o Senhor da Bíblia, relacionamento com Ele, vivência com Ele, sabe, intimidade com o Senhor. Devemos trocar o leite por alimento sólido. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias foi o profeta mais poderoso do Velho Testamento. Elias encarou Acabe, Jezabel, que era a mulher dele, depois ele fugiu dela,
E Elias encarou 450 profetas de Baal, que era um Deus falso. E Elias falou assim para os 450 profetas de Baal: vamos fazer um acordo aqui entre nós. Pega um bezerro, eu pego outro bezerro. Vocês racham esse bezerro aí, corta esse bezerro, faz um altar aí, coloca esse bezerro aí em cima do altar e vocês clamam a Baal. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal começaram e gritaram e falaram e cortaram suas costas com chicote e chamavam. E Elias falava assim: chama mais alto, o Deus de vocês deve estar dormindo. E eles chamavam: clama mais alto, ele deve estar viajando. E clamavam: clama de novo, ele deve estar no banheiro. Clama o Deus de vocês. E eles clamaram até o meio-dia. Aí Elias falou assim: agora é minha vez, arranca todas essas coisas daí. Aí ele pegou o bezerro dele, colocou em cima do altar e falou assim: joga água. Jogaram água. Joga água de novo. Jogaram água de novo. Joga água de novo. Jogaram água de novo. Fizeram um córrego em volta do altar e falou: enche de água. Encheram de água. Elias falou assim: Senhor, responde com fogo. A Bíblia diz que o Senhor respondeu imediatamente, pegou todo o bezerro, a carne, lambeu toda a água, o fogo do Senhor. E aí ele pegou os 450 profetas de Baal e matou todos. Mas qual foi a principal mensagem de Elias? Essa aqui, ó. 1 Reis 18, 21. Então se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Até quando vocês vão ficar vacilando? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar com os pés em duas canoas? Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, segue a Baal. Elias, ele confrontou a nação de Israel. Por que o livro de Malaquias fala de Elias? Porque é a mesma situação. Elias, ele confrontou a nação de Israel num tempo de apostasia e chamou o povo ao arrependimento. O livro de Malaquias constantemente é isso, chamando o povo ao arrependimento. Elias, ele lutou contra o culto a Baal durante o período dos reis e restaurou o culto a Deus. O livro de Malaquias fala do culto a Deus, da consagração do povo de Deus, da nossa consagração. Quando nós olhamos para o livro de Malaquias, não pensa que é para aquela época. O livro de Malaquias é para nós, é a consagração do povo de Deus, é o nosso culto a Deus. Quando eu falo de culto a Deus, eu não falo de vir aqui domingo à noite, ficar 1h30, é o culto contínuo. A gente brinca: Senhor, eu quero ser crente quando ninguém está vendo. É o culto quando nós saímos daqui. Como que está o nosso culto a Deus? Volto naquele assunto, como que está o nosso relacionamento com Deus? Elias veio dizendo assim: arrependei-vos, buscando o povo que estava numa apostasia longe do Senhor. O livro de Malaquias fala a mesma coisa, e hoje nós falamos a mesma coisa. Arrependei-vos. Quando ele diz aqui que enviou o profeta Elias, qual é o profeta Elias que foi mandado? Não foi o profeta Elias em pessoa, foi João Batista, no mesmo poder de Elias. Não foi reencarnação de Elias, mesmo porque Elias não morreu, Elias subiu ao céu vivo. Então veio João Batista pregando o quê? Pregando a mesma coisa que Elias: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João Batista veio no mesmo poder de Elias, chamando o povo de volta, chamando o povo que estava afastado ao arrependimento. E qual que é a nossa mensagem? A mesma mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o dia do glorioso do Senhor está chegando.
Arrependei-vos, consagre a sua vida ao Senhor, busque ao Senhor, tenha um relacionamento com o Senhor, tenha uma experiência com o Senhor, abra mão das coisas do sistema mundano pelo Senhor, porque o dia glorioso do Senhor está chegando. João Batista, ele foi o precursor de Jesus Cristo. Ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Até ele fala isso em Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo vem dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E nós dizemos: arrependei-vos, porque o dia glorioso do Senhor vai chegar. Arrependei-vos dos vossos pecados. E para terminar, eu quero dizer que, só ler uma passagem aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, em cada período da história, Deus envia seus mensageiros para chamar o povo ao arrependimento, antes que venha o juízo. Na reforma do século XVI, Elias veio nas palavras candentes de Lutero, de Calvino. No século XVIII, Elias veio no fervo do espírito de Wesley, Whitefield e Jonathan Edwards. Hoje, Elias vem no ministério de todos aqueles que se levantam no poder do Espírito, em nome de Deus, para chamar ao povo ao arrependimento. Irmãos, é a nossa mensagem. Hoje, Elias vem no ministério de todos aqueles que se levantam no poder do Espírito, em nome de Deus, para chamar o povo ao arrependimento. Esta é a nossa mensagem, este é o nosso ministério, chamar o povo ao arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, clame ao Senhor Jesus, se dobre diante dele, peça a Ele, peça que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Eu fiz aqui 3 aplicaçõezinhas somente. Primeira, o retorno de Cristo não é uma previsão, como eu disse, de início de ano, é um fato, vai acontecer. Segundo, como cristãos, como regenerados, como está o nosso culto a Deus? Não o culto de domingo à noite, mas o culto contínuo a Deus, a nossa intimidade com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Como que está o nosso culto lá na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Marco tem falado isso daqui, até ele mesmo disse, tem insistido, o nosso tempo, não vou usar essa palavra gasto com Deus não, mas ganho com Deus. Quanto tempo nós temos ganhado para estar diante do Senhor? Sabe, irmãos, isso não é cobrança não, isso é incluir, sabe, eu me incluo nessa. Quanto tempo eu tenho ganhado na presença do Senhor, neste relacionamento contínuo, sabe, nessa busca, não de conhecer a Bíblia como um livro, mas conhecer o dono da Bíblia, de relacionamento com Cristo. A nossa oração aqui, Senhor, mais um pouquinho do Senhor, forma mais um pouquinho o caráter do Teu Filho em nós, mais um pouquinho, Senhor, que isso seja diário, seja constante, seja algo que nós queiramos buscar. O pastor Thomas disse aqui numa quarta-feira dessa, ele diz assim, irmãos, a grande estratégia do diabo nos nossos dias é o entretenimento, é nos desviar do Senhor, é trocar a nossa vida com o Senhor por qualquer outra coisa, é dizer, não, isso aqui é melhor do que estar diante do Senhor. E mais uma, como regenerados e sabedor do dia glorioso da volta de Cristo, o que eu tenho feito? O Sérgio tem dito isso constantemente nas nossas conversas. Senhor,
que o Senhor espera de mim? O que eu faço, Senhor? Eu fui salvo. Senhor, a minha vida tem expressado o Evangelho. Senhor, as pessoas sabem que eu sou cristão. Eu vou confessar para vocês aqui, eu acho que eu já confessei, eu perdi esses dias uma oportunidade lá na empresa maravilhosa de anunciar a Cristo. Eu fiquei assim, eu perdi o time, eu perdi o tempo, eu perdi a oportunidade. Eu disse, Senhor, o Senhor me deu essa oportunidade e eu perdi. A minha oração, como eu já disse, falei 2 vezes, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Qual que é o ministério que o Senhor tem para mim? Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me tirou do mundo de pecado, o Senhor me resgatou, que eu estava indo para o inferno, o Senhor me deu uma nova vida, o Senhor teve misericórdia de mim, porque eu não mereço isso, os meus méritos não foram, não são e nunca serão suficientes para isso. O Senhor me salvou não pelos meus méritos, não por mim, mas apesar de mim, apesar de tudo isso, o Senhor me salvou. E agora? Senhor, coloca em mim um coração adorador, um coração que tem vontade, desejo. Inquieta-nos a buscar a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém.